Meu nome é Raíssa Santos. Meu nome é Zana Queiroz. Fique conosco na reflexão bíblica. Neste momento eu quero pedir que você feche os seus olhos e ore conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor. Vai tomando cada ouvinte que está do outro lado, Senhor, assistindo esta reflexão, Senhor Jesus. Vai os abençoando, em nome de Jesus. Amém. Nesta hora eu quero convidar vocês, a nossa reflexão de hoje tem um tema: Jesus acalma a tempestade. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que as enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Nesta hora eu quero pedir a Raíssa para poder comentar um pouco sobre o texto em que acabamos de ler. Nessa passagem, Dana, que é uma passagem que todos nós conhecemos muito, é bem cotidiana, o primeiro ponto que eu pude observar é a obediência que os discípulos tiveram de entrar no barco, passar para o outro lado da margem e não reclamar, não questionar. E isso é coisa que muitas vezes falta nas nossas vidas. Os problemas, as coisas acontecem com a gente e a gente fica o tempo todo questionando a Deus: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa provação está acontecendo comigo? E a gente não entende que a gente tem que obedecer a Deus e seguir, porque Ele vai estar com a gente. Ele está ali observando, Ele não vai deixar a gente ir sozinho, porque Ele disse: vamos passar por lado, e Ele passou junto com os discípulos. Logo no início me faz lembrar também, Raíssa, o chamado de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama, me faz lembrar a passagem de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, eu acredito que não foi fácil para Abraão, porque eu estava pesquisando o que é chamado. Chamado é convite, é convocar. Assim como Jesus chamou os discípulos, Ele convidou os discípulos foram. Abraão, ele foi convocado, ele foi chamado por Deus. E em momento nenhum ele questionou, ele também obedeceu. E eu acredito que não foi fácil para Abraão. Deus disse a ele: saia do meio da tua terra, no meio da tua parentela, para um lugar em que eu te mostrarei. Então muitas das vezes Deus nos chama e nós devemos, assim como os discípulos, obedecer, assim como Abraão obedeceu a Deus, né? Porque quando Deus chama, né, Ele garante, como você mesmo falou. Deus chamou os discípulos e não deixou eles só, foi com ele no barco. Então quando Deus nos chama, mesmo que seja difícil, porque não vai ser fácil, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para os discípulos que estavam no barco, mesmo que vinham os problemas, a tempestade da vida, mas Deus, Ele está conosco. É tudo questão de experiência na vida dos discípulos. Eles precisavam passar por aquilo até para servir de testemunho para as pessoas depois e para servir de testemunho para a gente. Porque às vezes, como eu falei sobre a questão de obedecer, a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo, mas às vezes vai ser testemunho para outras pessoas continuarem se firmando nos caminhos do Senhor. Vai ser uma experiência para algo que vai acontecer no nosso futuro, como aconteceu com os discípulos. Quando eles chegaram do outro lado da margem, eles tiveram que expulsar demônios de uma pessoa. Então, eles já estavam com sua estrutura formada por conta da estrutura que eles tinham conseguido lá no meio do mar com a tempestade. Então toda experiência que a gente tem, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Deus não vai dar pra gente, Zana, uma crise, uma tempestade sem motivo algum. Tudo tem um objetivo e tem uma meta. Verdade, tudo tem um propósito, né? E falando em experiência, você sabe o que é interessante? Muitos dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Então ele já tinha experiência com o mar. Ele tinha experiência em pesca, em água, em estar na praia, em estar no mar pela manhã, pela madrugada. Pescadores sempre estão, né, à noite no barco. E como já era de tardinha, eles tinham também experiência.
Isso me fez refletir qual a diferença dessa experiência que eles tinham para outra experiência que eles já tinham antes. Experiência vivida sem Jesus é só mais uma experiência, mas quando Jesus está, é tudo diferente, né? E Jesus estava com eles. Esse é o diferencial de uma experiência como... Não adianta eu ter uma experiência em cantar, em pregar, eu ser experiente, ser uma boa líder, uma boa professora. Se Jesus não estiver comigo, não vai ter graça, não vai ter nada de diferente. O diferencial é quando Jesus está no meio da experiência. E eu pude observar também que mesmo Jesus estando com ele, eles tiveram medo. O que é normal, muitas das vezes a gente ter medo. Passar por uma situação da nossa vida que nos apavora, a gente acha que Jesus não está conosco. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica em Josué 1, versículo 9, quando Josué ele foi chamado para ser o sucessor de Moisés. Josué ele teve muito medo, mas Deus falou para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. E mesmo que a gente passe por situações em nossa vida, com nossa família, com nossos filhos que nos dê medo, que nos apavore, nós devemos sempre ter essa certeza que Deus está conosco. E Deus estava com aquele discípulo naquele momento, e Deus está comigo, e Deus está com você. É verdade. E para a gente ter essa certeza, a gente precisa ter fé. Não basta a gente, Jesus está no barco e a gente não ter fé, a gente não confiar em Jesus. Porque não ia adiantar se ele só chamasse Jesus e dissesse: Jesus, o barco está afundando. E eles não tivessem fé, eles não confiassem que o poder que Jesus tinha, que o mestre que eles acreditavam tinha, tivesse aquele poder todo para acalmar o mar e parar a tempestade. Porque se eles não tivessem essa fé, eles não confiassem em Jesus, eles nem teriam chamado Jesus, teriam deixado Jesus continuar dormindo. E aí eu lembro muito da passagem que fala do centurião, porque ele buscou a Jesus e ele teve tanta fé em Jesus e confiou tanto em Jesus que Jesus mandou ele ir para casa ver o servo dele, e quando ele chegou em casa o servo dele estava curado. Então é tudo questão da gente ter fé e confiar que ele pode fazer e que ele tem poder para intervir nas nossas vidas. Verdade, e não só questão de fé, né, Raíssa? Questão de atitude, porque o diferencial naquele momento, eles tiveram fé, mas tomaram atitude. Muitas das vezes a gente tem fé, a gente sabe que Deus pode fazer, mas não toma atitude. Não, a minha família está passando por esse caos, eu vou me levantar, eu vou me prostrar, eu vou orar, eu vou fazer um jejum pela minha família e Deus vai acalmar essa tempestade. Porque se eles foram até Jesus, mestre, não te importa que pereçamos, ele chamou a atenção, ele despertou Jesus naquele momento, não é isso? Então, às vezes, Deus está esperando que eu e você tome uma atitude para mudar o rumo da nossa vida. E isso é questão de ele querer que a gente saia do nosso comodismo, porque a gente está tão confortável nesse nosso lugar que ele, vou colocar uma crise para ver se o meu filho acorda para a vida. E isso não, a gente precisa saber que ele é a solução para os nossos problemas e que não vai adiantar se a gente só ficar parado, como você falou. A gente tem que buscar e acreditar que ele pode resolver os nossos problemas, que ele pode intervir naquilo que a gente acha ser impossível e se tornar possível a visão humana. E isso tudo eu observei, Raíssa, em questão de todas essas fases que eles passaram, em aceitar o convite, ser obediente, ter fé, chamar a atenção de Jesus, fez ele contemplar o milagre, que Jesus acalmou a tempestade a ponto deles ficarem espantados. Mas quem é esse? Aumentou a fé dele e eles vão guardar essa experiência. Imagine, né? Que incrível. Então eu quero falar a você, seja obediente, seja perseverante, ore, chame a atenção de Jesus e você vai contemplar o milagre na sua vida, na vida da sua família. Verdade. É esta palavra que nós temos para o seu coração nesta hora. Eu quero te convidar, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais um momento da Tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha acalmar as tempestades, meu Senhor, que o milagre, Senhor, venha ser real na vida destas pessoas, que esta reflexão venha alcançar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Queremos te convidar que você esteja curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube e nas nossas redes sociais também, Instagram e Facebook, @DACSalvador. Que Deus possa estar abençoando grandiosamente cada um de vocês. Fique com Deus, amém.